Olá, meus amigos, estamos de volta com a nossa leitura diária. Entretanto, não é a leitura do Céu e Inferno hoje, porque a gente já fechou essa. A gente vai entrar com um novo livro hoje, que se chama Gênesis, e é a Gênesis segundo o Espiritismo, né? A Gênese de Allan Kardec, traduzida por Guion. E antes da gente começar a nossa leitura, a gente faz uma oração. Essa oração se chama Oração de Entrega da Família para Deus. E aí a gente fala o seguinte: Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu entrego a minha família em suas mãos, Pai, para que através do seu sangue precioso e da sua água viva que escorreram do seu peito, esse mesmo sangue, essa mesma água que jorrou na cruz, que jorra em minha casa, nos meus projetos e em minha família, que todos na minha casa, Pai, recebam cura e libertação, porque o seu nome tem poder. Afasta da minha casa, Pai, todos os malefícios que foram lançados sobre ela. Quebra todo tipo de divisão e contendas, e que todos vivam no mesmo amor, no mesmo sentimento e no mesmo espírito. Abençoa todas as gerações da minha família, Pai. A minha geração, a dos meus filhos, a dos meus pais, a dos meus avós, a dos meus bisavós e dos meus tataravós. Que todos os grilhões de maldição e jugo hereditário negativo sejam quebrados, e que todas as correntes, cadeias e cativeiros sejam queimados pelo fogo do Espírito Santo, e que todas as doenças espirituais e enfermidades sejam pisadas pelos pés de Nossa Senhora. Pai, acampa seus anjos aqui na minha casa, que São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Arcanjo, e toda a milícia celeste nos proteja de qualquer ataque dos espíritos das trevas. Pai, ressuscita os sonhos da minha família, aviva os corações da minha família, e que a partir desse momento, Pai, a minha casa vai se chamar casa de oração. Eu e minha família vamos te servir com todo o nosso amor e com todo o nosso entendimento e espírito, porque hoje, Pai, a salvação entrou na minha casa. Amém. Bom, essa oração foi escrita por Itamar Teodoro e de acordo com o que está aqui também pelo Espírito Santo. Bom, a gente começa, eu tô super ansiosa, tô super feliz com a nossa leitura da Gênese, né? E antes de começar no texto, eu vou falar para vocês sobre o sumário, que é muito legal esse sumário. Ele começa com a nota da editora, né? Essa parte a gente vai dar uma pulada. A introdução a gente vai entrar hoje. Depois entra na Gênese segundo o Espiritismo. Capítulo 1 é o caráter da revelação espírita. Capítulo 2 fala sobre Deus, a existência de Deus, da natureza divina, a providência, a visão de Deus. No capítulo 3 fala sobre o bem e o mal, qual é a origem do bem e a origem do mal, o instinto e a inteligência, a destruição dos seres vivos uns pelos outros. No capítulo 4 a gente tem o papel da ciência na Gênese. Capítulo 5 fala sobre os antigos e modernos sistemas do mundo. Capítulo 7 fala sobre a uranografia geral, que entra o espaço e o tempo, a matéria, as leis e as forças, a criação primária, a criação universal, os sóis e os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas, os desertos do espaço, a eterna sucessão dos mundos, a vida universal e a diversidade dos mundos. Olha que legal. O capítulo 7 fala sobre o esboço geológico da Terra, períodos geológicos, estado primitivo do globo, período primário, período de transição, período secundário, período terciário, período diluviano, período pós-diluviano ou atual e nascimento do homem. No capítulo 8 falamos sobre as teorias sobre a formação da Terra, teoria da projeção,
teoria da condensação, teoria da incrustação e alma da Terra. Olha que lindo! Capítulo 9 a gente fala sobre as revoluções do globo, dentre elas são as revoluções gerais ou parciais, a idade das montanhas, o dilúvio bíblico, revoluções periódicas, os cataclismos futuros, aumento ou diminuição do volume da Terra. No capítulo 10 vamos falar sobre a gênese orgânica, formação primária dos seres vivos, princípio vital, geração espontânea, escala dos seres orgânicos e o homem corpóreo. No capítulo 11, vamos falar sobre a gênese espiritual, princípio espiritual, união do princípio espiritual à matéria, hipótese sobre a origem do corpo humano, encarnação dos espíritos, reencarnações, emigrações e imigrações dos espíritos, raça adâmica, doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso. E o capítulo 12 fala sobre a gênese mosaica, que ele fala sobre os 6 dias e a perda do paraíso. Essa é de Moisés, né? Depois vamos falar sobre os milagres segundo o Espiritismo. A gente vai encontrar no capítulo 13 os caracteres dos milagres. Milagres no sentido teológico. O Espiritismo não faz milagres. Faz Deus milagres? Uma pergunta. O sobrenatural e as religiões. Depois, no capítulo 14, vamos falar sobre os fluidos. E ele divide esse capítulo em 2 partes, entre a natureza e propriedades dos fluidos e explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. E dentre a natureza e propriedades dos fluidos, temos os elementos fluídicos, formação e propriedades do perispírito, ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento e qualidades dos fluidos. Na explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais, vamos falar sobre vista espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo, sonhos, catalepsia, ressurreições, curas, aparições, transfigurações, manifestações físicas, mediunidade, obsessões e possessões. No capítulo 15, vamos falar sobre os milagres do Evangelho. E aí temos superioridade da natureza de Jesus, sonhos, estrela dos magos, dupla vista. Nessa parte, ele divide em entrada de Jesus em Jerusalém, beijo de Judas, pesca milagrosa, vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus. Também tem uma parte que fala sobre as curas, dentre elas, perda de sangue, cego de Betsaida, paralítico, os 10 leprosos, mão seca, a mulher curvada, o paralítico da piscina, cego de nascença, numerosas curas operadas por Jesus. Depois vamos falar sobre os possessos, ressurreições. Na ressurreição tem a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Depois vamos falar sobre Jesus caminha sobre a água, transfiguração, tempestade aplacada, bodas de Caná, multiplicação dos pães. Nessa parte fala sobre o fermento dos fariseus e o pão do céu. Depois tem tentação de Jesus, prodígios por ocasião da morte de Jesus, aparição de Jesus após sua morte. Depois tem outra parte do livro que fala sobre as predições segundo o Espiritismo, capítulo 16, a teoria da presciência, capítulo 17, predições do Evangelho. E aí, dentro desse capítulo tem ninguém é profeta em sua terra, morte e paixão de Jesus, perseguição dos apóstolos, cidades impenitentes, ruína do templo e de Jerusalém, maldição contra os fariseus, minhas palavras não passarão, a pedra angular, parábola dos vinhateiros homicidas, um só rebanho e um só pastor, advento de Elias, anunciação do Consolador, segundo advento do Cristo, sinais precursores e vossos filhos e vossas filhas profetizarão e o juízo final. Capítulo 18 são chegados os tempos, dentre os quais ele fala sobre os sinais dos tempos e a geração nova. E depois vem a nota explicativa, essa nota tem todos os livros dele, e é igual, e o índice geral. Bom, hoje a gente entra na introdução do livro, que é muito bacana, e estou muito feliz. E a gente fala sobre a primeira edição publicada em janeiro de 1868. Ele diz o seguinte: esta nova obra
é mais um passo dado para as consequências e aplicações do Espiritismo. Conforme seu título indica, ela tem por objeto o estudo dos 3 pontos até hoje diversamente interpretados e comentados: a Gênese, os milagres e as predições. Então, esse é um estudo dessas 3 coisas, né? Em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. 2 elementos, ou, se quiserdes, 2 forças regem o universo: o elemento espiritual e o imaterial, né, na matéria. Da ação simultânea desses 2 princípios nascem fenômenos especiais, naturalmente inexplicáveis, desde que se abstraia de um deles. Do mesmo modo que a formação da água seria inexplicável se abstraísse de um dos seus elementos constituintes, o oxigênio e o hidrogênio. Demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, o Espiritismo fornece o esclarecimento de uma imensidade de fenômenos incompreendidos e considerados, por isso mesmo, inadmissíveis por uma certa classe de pensadores. Abundam nas escrituras esses fatos e, por desconhecerem a lei que os rege, é que os comentadores dos 2 campos opostos, girando sempre dentro do mesmo círculo de ideias, fazendo uns abstração dos dados positivos da ciência, outros do princípio espiritual, não conseguiram chegar a uma solução racional. Essa solução se encontra na ação recíproca entre o espírito e a matéria. É exato que ela tira a maioria de tais fatos o caráter de sobrenatural. Porém, que é o que vale mais, admiti-los como resultado das leis da natureza ou rejeitá-los completamente. Sua rejeição absoluta arrasta a da própria base do edifício, ao passo que a admissão a tal título, suprimindo-se apenas os acessórios, deixa intacta a base. Tal a razão por que o Espiritismo conduz tantas pessoas à crença em verdades que elas antes consideravam meras utopias. Esta obra é, pois, como já o dissemos, um complemento das aplicações do Espiritismo de um ponto de vista especial. Os materiais se achavam prontos ou, pelo menos, elaborados desde longo tempo, mas ainda não chegara o momento de serem publicados. Era preciso, primeiramente, que as ideias destinadas a lhes servirem de base houvessem atingido a maturidade. E além disso, também se fazia mister levar em conta a oportunidade das circunstâncias. O Espiritismo não tem mistérios nem teorias secretas. Tudo nele é revelado claramente, a fim de que todos o possam julgar com conhecimento de causa. Cada coisa, entretanto, tem que vir a seu tempo, para vir com segurança. Uma solução dada precipitadamente, primeiro que a elucidação completa da questão, seria antes causa de atraso do que de avanço. A importância do assunto que aqui tratamos nos impunha o dever de evitar qualquer precipitação. Antes de entrarmos em matéria, pareceu-nos necessário definir claramente os papéis respectivos dos espíritos e dos homens na elaboração da nova doutrina. Essas considerações preliminares, que a escoimam de toda a ideia de misticismo, fazem objeto do primeiro capítulo intitulado Caráter da Revelação Espírita. Pedimos séria atenção para esse ponto, porque, de certo modo, está aí o nó da questão. Sem embargo da parte que toca a atividade humana na elaboração desta doutrina, a iniciativa da obra pertence aos espíritos, porém não a constitui a opinião pessoal de nenhum deles. Ela é e não pode deixar de ser a resultante do ensino coletivo e concorde por eles dado. Somente sob tal condição se lhe pode chamar doutrina dos espíritos. De outra forma, não seria mais do que a doutrina de um espírito? Então, teria o valor de uma opinião pessoal. Generalidade e concordância no ensino. Esse é o caráter essencial da doutrina, a condição mesma da sua existência, de onde resulta que todo princípio que ainda não haja recebido a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado parte integrante dessa mesma doutrina.
Perdão. Será uma simples opinião isolada, da qual não pode o espiritismo assumir a responsabilidade. Essa coletividade concordante na opinião dos espíritos, passada ademais pelo critério da lógica, é que constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Para que ela mudasse, fora mister que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião e viesse um dia dizer o contrário do que tem dito, pois que ela tem sua fonte de origem no ensino dos espíritos. Para que sucumbisse, seria necessário que os espíritos deixassem de existir. É também o que fará que prevaleça sobre todos os sistemas pessoais, cujas raízes não se encontram por toda parte, como com ela se dá. O Livro dos Espíritos só teve consolidado seu crédito por ser a expressão de um pensamento coletivo geral. Em abril de 1867, completou seu primeiro período decenal. Nesse intervalo, os princípios fundamentais, cujas bases o livro assentara, foram sucessivamente completados e desenvolvidos, por virtude da progressividade do ensino dos espíritos. Nenhum, porém, recebeu desmentido da experiência. Todos, sem exceção, permaneceram de pé, mais vivazes do que nunca, enquanto que de todas as ideias contraditórias que alguns tentaram opor-lhe, nenhuma prevaleceu. Precisamente porque, de todos os lados, era ensinado o contrário. Este é o resultado característico que podemos proclamar sem vaidade, pois que jamais nos atribuímos o mérito de tal fato. Os mesmos escrúpulos, havendo presidido a redação das nossas outras obras, podemos com toda a verdade dizê-las segundo o Espiritismo, porque estamos certos da conformidade delas com o ensino geral dos espíritos. O mesmo sucede com esta, que podemos, por motivos semelhantes, apresentar como complemento das que a precederam, com exceção, todavia, de algumas teorias ainda hipotéticas, que tivemos o cuidado de indicar como tais e que devem ser consideradas simples opiniões pessoais enquanto não forem confirmadas ou contraditadas, a fim de que não pese sobre a doutrina a responsabilidade delas. E aí, em nota, ele diz o seguinte: ao leitor cabe, pois, durante a leitura desta obra, distinguir a parte apresentada como complementar da doutrina daquela que o próprio autor considera hipotética e pessoalmente dele. Bom, aliás, os leitores assíduos da Revista Espírita hão tido o ensejo de notar, sem dúvida, em forma de esboços, a maioria das ideias desenvolvidas aqui nessa obra, conforme o fizemos com relação às anteriores. A revista, muita vez, representa para nós um terreno de ensaio, destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre alguns princípios, antes de o admitir como partes constitutivas da doutrina. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. No próximo episódio, a gente vai iniciar a Gênese segundo o Espiritismo, no capítulo 1. Um grande beijo a todos, Deus abençoe, até a próxima. Tchau, tchau.